Somos as amigas do peito, verdadeiras amigas das mulheres. Lutamos contra o câncer de mama e a favor da saúde. Nessa época do ano, nossas ações ganham força em um movimento mundial, o Outubro Rosa. Contamos com a sua participação. Informe-se, cuide-se, faça mamografia todo ano e autoexame todo mês. Inspire outras mulheres. Nossa luta não pode parar. Um toque vale por uma vida. Realização Amigas do Peito de Bauru. E hoje, para um bate-papo muito especial aqui com a gente, convidamos uma pessoa que tem um papel fundamental no combate e no enfrentamento no câncer de mama aqui na cidade de Bauru e região. Ele é médico, formado pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu e é o Dr. William Delgado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Thalita, e você? Tudo certo também, Então, seja tá bom. bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. É uma forma da gente estar tentando levar um pouquinho mais na questão da informação sobre o câncer de mama para as mulheres e também para aqueles que convivem com ela, porque são fatores de multiplicação de informação, né? Sim, sim. E quando a gente fala da questão das mulheres, né, culturalmente, a gente tem alguns dados, né, que fala que a mulher ela tem esse cuidado maior do que os homens, né? Mas se tratando do câncer de mama, esses diagnósticos são precoces. Na sua opinião, por que isso acontece? Na verdade, assim, quando a gente olha para a questão do câncer de mama de homem e mulher, uma coisa que a gente precisa definir é assim, a proporção de homens com câncer de mama em relação às mulheres. Nós temos um caso de câncer de mama em homem para cada 1000 mulheres, né? Então, essa é a proporção esperada naturalmente de câncer de mama no homem. No homem, a questão da detecção, ela é um pouquinho mais complicada porque ele não tem muito tecido mamário. Então, normalmente, se faz o diagnóstico mais tardio, não porque às vezes ele deixou de perceber, mas porque não tem muito para onde crescer aquele tumor, né? Como a mulher tem a glândula mamária, e o tumor no homem já cresce ali, lógico, mais próximo do músculo, da musculatura peitoral. E dessa forma, ele tem uma disseminação mais rápida, até inclusive para outros órgãos, né? Então, no homem, a detecção acaba sendo um pouquinho mais tardia, porque nós não temos muito tecido, tá? E a proliferação é igual no homem e na mulher, né? Na mulher, ela acaba fazendo um diagnóstico um pouco mais precoce, porque hoje a gente tem os programas de atenção em relação à saúde da mulher, principalmente em relação ao rastreamento do câncer de mama, através da mamografia, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Legal. E assim, voltado para a questão de fatores, né, de risco para o câncer de mama, hoje o estilo de vida da mulher ele tem mudado muito, né? Isso, de certa forma, contribui para esses fatores de risco? Como que funciona isso? Na verdade, os hábitos de vida, eles têm uma influência grande em relação a não só o câncer de mama, todos os cânceres e também na questão da saúde como um todo, por exemplo, a atividade física em relação às doenças coronarianas, né? Então, na verdade, o estilo de vida, ele está relacionado com a saúde como um todo, né? Em relação ao câncer de mama, a gente tem alguns trabalhos científicos, poucos, porém existem, né? Que mostra uma proteção um pouco maior na mulher que tem uma atividade física em relação àquela que não tem atividade física nenhuma, tá? Então, isso é um dos fatores. A alimentação saudável é uma coisa extremamente importante. Hoje a gente sabe que a carga hormonal, por exemplo, que a gente recebe através da alimentação, as carnes, por exemplo, né? Para aumentar o peso de gado, para aumentar o peso do frango, né? E indiretamente nós estamos comendo esses hormônios, né? E a ação hormonal na mama é um dos fatores de risco para o câncer de mama. A exposição na lavoura, por exemplo, aos pesticidas, né? Os organofosforados, esse tipo de agrotóxico, ele também funciona como um fator de risco para o câncer de mama e também para outros tipos de cânceres, assim como doenças também da via respiratória, né? Então, esses fatores são em relação ao estilo de vida. Quando a gente observa, por exemplo, esse estilo de vida associado, por exemplo, ao aumento de peso corporal, se diz que aquela mulher que tem um aumento de peso corporal também tem um aumento de risco para o câncer de mama. Por quê?
Porque nós temos no tecido gorduroso uma conversão periférica de um hormônio que não é ativo em um hormônio ativo. E esse hormônio ativo vai atuar na mama. Então, aquela que tem um aumento do peso corporal, um sobrepeso, ela vai ter uma ação maior de hormonal na mama, assim como nos outros órgãos, né? E isso também funciona como um fator de risco. Então, isso daria esses fatores associados aí à questão da vida comum da mulher, né? Como contribuintes para o aumento da incidência do câncer de mama. Entendi. E, assim, os sintomas, quais são os sintomas, necessariamente, do câncer de mama? Então, quando a gente pensa em sintomas, a gente lembra muito a questão dor, né? Parece que sintoma fala dor, né? E não é muito isso, né? Na verdade, a gente tem alguns sinais que aparecem no corpo da mulher que pode ser indicativo de alguma coisa errada, de um tumor ou de um nódulo benigno, né? Então, algumas alterações que a gente pode ver assim na mama podem estar associadas a tumores. Então, por exemplo, quando a gente vê ou se olha, né, no espelho e percebe uma área de abaulamento na mama, tá? Uma área da pele onde tem um abaulamento, pode ser um tumor benigno ou maligno, uma retração da pele, então aquela pele que estava sempre normal, de repente começa a entrar ali para dentro, né? Ou o mamilo mesmo, o mamilo sempre foi para fora, de repente ele está retraído, tá? Isso pode ser um dos sinais também de um tumor puxando esse mamilo para dentro, né? Então, são alguns sinais que podem aparecer que dá como um alerta, né? Pisca um alerta ali para que você parta para uma investigação. Normalmente, um sintoma um pouco maior, que seria, por exemplo, uma dor, uma vermelhidão na mama, está associado a tipos de tumores diferentes, tá? Então, quando a gente fala um pouquinho de tipos de tumores, né, dá para a gente explicar isso, e tem alguns tumores que tem uma ação visível ali na pele, tá? Entendi. É até interessante também, porque hoje nós somos muito visuais, né? A gente não tem culturalmente uma questão preventiva, né, dessa questão de autoanálise, autocuidado, e quando se dá conta, já está bem acometida algumas situações, né, que faz muito sentido. E muitas vezes também a mulher sente alguma coisa, né? Mas o período que ela sente alguma coisa e que ela consegue uma ajuda, né? Uma consulta, os exames e tal, às vezes pode ser um período meio relativamente longo, né? Que para a questão do câncer muda completamente, né? Você pegar um tumor pequeno ou um tumor maior, né? Então nós temos esse lado também, que às vezes nem sempre ela percebe um tumor e consegue ser rapidamente atendida, né? A gente tem tentado agora, mesmo na rede pública, que acho que é o grande problema, né, do acesso a essas pessoas, mas a gente tem tentado agora, com essa especialidade de mastologia dentro da rede pública, oferecer esse atendimento à mulher, né, e trabalhar no processo de capacitação dos profissionais para que encaminhem mais rapidamente essas mulheres e elas sejam mais adequadamente tratadas, o mais precoce possível, né? Legal. E há vários tipos de exame da mama, né? Um deles é bem divulgado, que é a mamografia. O senhor poderia nos explicar, assim, rapidamente, qual que é a função desse exame e quando a mamografia, de fato, deve virar uma rotina? A mamografia hoje, ela é considerada ainda o padrão ouro na detecção do câncer de mama, tá? Associado a outros métodos, você melhora o padrão de qualidade e você melhora o seu diagnóstico também. Mas a mamografia, existe a mamografia de diagnóstico e a mamografia de rastreamento, tá? Existe uma diferença nisso. A mamografia de rastreamento é aquela mamografia que é oferecida para a população sem sintoma, tá? E essa mamografia de rastreamento, ela é preconizada hoje pela Organização Mundial de Saúde para as mulheres de 50 a 69 anos. A preconização é que se faça uma vez a cada 2 anos, pela Organização Mundial de Saúde, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem os olhos um pouquinho diferentes em relação a isso. Ela recomenda que a mulher, a partir dos 40 anos, faça a mamografia anual.
Por que isso? Porque existem alguns tumores que podem surgir com áreas muito pequenas, como calcificações, que são vistas só na mamografia, e se não fizer, não vai detectar, né? Vai detectar só quando tiver um tumor maior. A mamografia de diagnóstico é aquela mamografia em que a mulher sente um nódulo e ela vai fazer a mamografia porque ela sentiu um nódulo. Então, você já tem alguma coisa ali, né? É diferente do rastreamento, tá? Agora, esse rastreamento é importantíssimo porque através dele você consegue, então, numa população que está assintomática, pegar aquelas mulheres que têm alterações, tá? Hoje a gente também tem a grata felicidade, né, aqui na nossa cidade, de ter mamógrafos digitais na rede pública, né? A gente tem o Hospital Estadual, tem o CEDIB com mamógrafo digital e tem alguns mamógrafos manuais também. São mamógrafos de qualidade que a gente pode oferecer para a população. E essa mamografia de rastreamento, Tati, é interessante a gente entender assim também, né? Que essas mulheres que estão nessa faixa etária de 50 a 69 anos, elas não precisam nem do pedido médico para fazer a mamografia. Ela pode só ligar e agendar a sua mamografia. O médico vai laudar, se tiver alterado já é encaminhado para o especialista. Agora, as mulheres que estão fora dessa faixa etária e que sintam alguma coisa, ela passa numa consulta médica e é solicitado. Legal. E quando a gente fala dos casos, né, que é muito falado, né, e tem muito, vamos colocar um certo falta de conhecimento sobre a mastectomia, em quais casos é necessário de fato fazer a mastectomia e quais os outros tipos de tratamento além desse, né? Porque quando a gente fala em mastectomia, pelo menos assim, enquanto mulher, dá uma assustada, né? Mas há outros tipos de tratamento também. Na questão da mastectomia, eu acho que na questão da mama, no geral, Sim. né? Porque assim, ó, a mama é diferente de você falar que tem um câncer de mama do que um câncer de útero. Por quê? O útero está lá dentro, ninguém vai ver, você faz uma cirurgia, está tudo bem. A mama, além dela ser um fator estético, porque você coloca uma roupa, fica diferente, ela é um símbolo da feminilidade, ela tem uma ação na vida sexual da mulher, né? E ela é um fator principal assim, de chegada da mulher, né? Tem a questão simbólica da amamentação, né, em relação à parte da mama. Então tem uma série de questões que envolvem a mama da mulher. E quando você fala da mastectomia, que é a retirada da mama, isso vem repercutir assim, fortemente, não só no sentido estético, mas também a nível emocional, psicológico da paciente, né? Para você ter uma ideia, uma vez eu estava assistindo uma novela quando eu era residente, e aí uma mulher tinha tirado a mama, feito uma mastectomia, e já tinha passado muitos anos. E aí ela olha no espelho e ela taca uma coisa e quebra esse espelho. E aí naquela hora eu percebi que quando eu passava a visita nas pacientes operadas, eu fazia tudo errado, como residente. A gente passava a visita naquela mulher que tinha acabado de operar, tirou a mama, e a gente tirava o curativo e falava assim, tá ótimo. E ela nem olhava para aquilo, né? Ela olhava para o teto. Aquele tá ótimo queria dizer assim, a cirurgia está ótima, está sequinho, está tudo bem. Porém, para ela é uma agressão, porque para ela estava péssimo, não estava ótimo, né? Então, isso me fez mudar um pouquinho o olhar para que a gente também mudasse as palavras na hora de conversar, né? Então, tudo isso é importante. Quando a gente pega a questão do tratamento de mama, já que você perguntou da mastectomia, a gente vai falar do tratamento, tá? Então, quando nós temos o câncer de mama, nós temos o tratamento local e o tratamento à distância. O tratamento local, ele é cirurgia e radioterapia, então só no lugar. Tratamento à distância é quimioterapia, que vê o corpo todo, né? No tratamento local, tratamento cirúrgico, nós temos a mastectomia e as quadrantectomias, que é a retirada parcial ou um setor da mama. Quando é que a gente faz um, quando é que faz outro? A princípio e a grosso modo, funciona assim. Para os tumores pequenos, numa mama de um volume bom, eu posso tirar o quadrante, o setor da mama.
Às vezes, eu tenho um tumor pequeno, mas uma mama extremamente pequena, eu preciso tirar a mama. Às vezes eu tenho um tumor grande numa mama bem volumosa, eu posso tirar só o fator. Então, a questão de mastectomia, ela não está atrelada ao principal fator de ser a agressividade maior. Entendi. Ela está atrelada muito mais ao tamanho do tumor e ao tamanho da mama, tá? Existem tumores menos agressivos, que você faz uma mastectomia, e existem mais agressivos que você pode fazer um quadrante, tá? Fez a opção pela mastectomia ou a retirada do setor. Se tirou só o setor, a gente já sabe que vai fazer radioterapia. Por quê? Ela vai complementar a ação da radioterapia no setor ou na mama onde ela tinha doença, tá? A quimioterapia depende muito dos fatores que você encontrou naquele tipo de tumor. Grau de agressividade, índice de proliferação, se é um tumor invasivo ou não, para saber se vai fazer uma quimioterapia ou não. E a quimioterapia também ela pode ser feita antes da cirurgia ou depois. Quando a gente faz a opção por um ou por outro? Quando nós temos um tumor pequeno, uma mama de volume bom, eu tenho uma margem de segurança boa, eu opero e depois eu faço a quimioterapia. Agora, às vezes, eu tenho um tumor de tamanho grande, uma mama de um volume médio, eu preciso fazer a quimio para diminuir o tamanho do tumor e conseguir operar. Ou se eu já tenho evidência de células tumorais em outro lugar, por exemplo, na axila ou em outros órgãos, eu também começo com a quimioterapia, porque aí o meu objetivo é socorrer o todo e junto eu estou socorrendo a mama, tá? Entendi. Então é tudo isso muito particular, de acordo com cada situação Sim. de cada paciente que o senhor vai lidando, né, no dia a dia. Cada caso é um Sim. caso, né? Você individualiza de acordo com aquilo que você tem em relação aos resultados, grau de agressividade, tudo isso. Entendi. E quais são os cuidados colaborativos que uma mulher ela pode adotar para manter a sua saúde? Então, como a gente falou daqueles fatores Sim. de risco lá associados a a parte de vida em si, né? A atividade física é uma coisa extremamente importante, né? Esses trabalhos que eu citei, alguns trabalhos falam assim, ó, se você tiver 3 dias por semana de atividade física, você pode diminuir até em 25% o risco, 5 vezes até 50%. Embora esses trabalhos assim não sejam reproduzidos, então a gente ainda não tenha um consenso, né? Mas já foram demonstrados, né? Então, a atividade física, a questão da alimentação saudável, né? Tentar ingerir o menos possível os embutidos, conservantes, né? A parte hormonal. A outra questão é a questão que se tem falado hoje um pouco em relação às pílulas anticoncepcionais, principalmente para quem tem antecedente familiar, né? Teve o antecedente de primeiro grau, que é a mãe ou uma irmã, o uso da pílula para aquela mulher aumenta o risco também. E a questão da reposição hormonal também. Quando a mulher chega na menopausa, às vezes faz a reposição hormonal e você vai ter um período maior de exposição das mamas em relação aos hormônios. Isso funciona como um fator de risco também. Entendi. E, assim, explica para mim um pouquinho, assim, enquanto mulher, a minha dúvida é com uma questão, apenas com autotoque, com autoexame, é possível sempre observar essas alterações ou não? Em alguns casos entra a questão da mamografia, como que... Não é possível. Sim. Na verdade, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela nem estimula o autoexame da mama. Por que não estimulam? Porque eles têm medo que a mulher palpando a mama, uma mama densa, uma mama jovem, por exemplo, ela palpa, não sente nada. E aí, como ela não sente, não vai procurar. Né? Então, a ideia fica mais ou menos essa. Mas para a gente ainda aqui, a questão do autoexame de mama é muito importante. Por quê? Se eu tiver um tumor mais superficial em relação à pele, eu vou sentir na palpação. Ou se eu tiver alguma alteração de retração, inversão de mamilo, eu também vou perceber, né? Então a gente ainda precisa estimular sim o autoexame de mamas,
porque ele age como um fator de contribuição para a detecção mais precoce do tumor. Detectando alguma alteração ali no exame clínico, você encaminha então para a mamografia, né? Porém, tem alguns tumores que são nódulos não palpáveis, ele não aparece no autoexame e vai aparecer às vezes só numa mamografia, no caso das microcalcificações, ou mesmo nódulos pequenos. Para você ter uma ideia, ó, nós já tivemos aqui em Bauru um caso de uma paciente com um tumor de 2 milímetros, que foi visto num ultrassom, um ultrassom bem feito, né, pode identificar isso, e conseguiu tratar um tumor de 2 milímetros. Casos de microcalcificações, por exemplo, de pacientes que não tinham em um ano, no ano seguinte, uma área de microcalcificações pequeniníssima, que é considerado um tratamento de cura para paciente, né? Então é importante que a gente dê esses sinais de alerta e alie tudo isso, o autoexame e também os exames que nós temos disponíveis de imagem, mamografia, ultrassom, né? Aquilo que for necessário. E fica muito evidente também, não só a questão do autocuidado, mas também da informação, da importância de ter essa informação e de ter saber até que ponto precisa se procurar, até que ponto é importante, e porque às vezes também acredito que muita coisa pode prolongar pela falta do acesso à informação, de conhecimento de uma área ainda, de um assunto que é muito clichê nos dias de hoje. Acho que é por isso até que essa questão de a gente estar sempre gravando entrevistas, falando um pouquinho, principalmente nesse mês de outubro, né? Para que essa questão da informação, as pessoas se coloquem como multiplicadores, né? Quem ouviu, passa para a mãe, para a filha, né? Para a avó que está ali. Ah, a senhora já examinou a mama, tal, né? Como que está? Tem alguma coisa? Sentiu algum carocinho? Perguntar. Até porque, gente, é assim, ó, os pacientes de mais idade, eles costumam, às vezes, não falar. Eles até sentem, mas escondem aquilo. E, às vezes, você percebe um tumor numa paciente de idade quando ele já é mais avançado, quando ulcerou a pele. Então, às vezes, a família que está perto começa a sentir um cheiro meio estranho, aí pergunta, né? Porque, às vezes, ela não quer mostrar. Ou está passando por um problema grave ali na família e ela acha que primeiro tem que resolver o problema ali para depois ela se olhar, né? Então tem uma série de fatores aí que envolvem essa questão da detecção, né? Isso é verdade. E assim, como que podemos orientar no procedimento do autoexame, né? E com qual frequência ele deve ser realizado? Então, o autoexame de mamas ele é feito em relação ao ciclo menstrual. Quando eu estou ali no período pré-menstrual, a ação hormonal na mama é muito grande. Então essa mama está engurgitada. Você palpa, você sente um monte de coisa. Por quê? Porque as glândulas estão engurgitadas, como se elas estivessem inchadinhas pela ação do hormônio, né? Logo que passa a menstruação, mais ou menos ali 10 dias, é o período ideal para palpar a mama. Por quê? Ela já sofreu ação hormonal e agora ela está no seu estado natural, tá? E como é que a gente palpa a mama então? Então, mais ou menos 10 dias depois da menstruação, a gente vai colocar a mão em cima da cabeça, tá? E com a outra mão você vai palpar, não com a ponta dos dedos, mas com essa parte média dos dedos, que é uma parte mais sensível, tá? E a gente deve escolher um sentido para palpar a mama. Ou fazer o sentido assim arredondado, né? Do bico para fora ou de fora para dentro, mas escolher um sentido. Por quê? Se eu palpo agora aqui, ali e tal, eu deixo a área sem palpar, tá? Então eu coloco a mão e com a outra mão eu vou palpar. Vou fazendo um círculo, né? De fora para dentro, tá? Vou palpando, tal, tudo. Cheguei ali no mamilo, terminei, eu vou apertar o mamilo. Por quê? Algumas secreções que saem do mamilo são normais, que são secreções esbranquiçada, esverdeada, amarelada. O que não é normal? Sangue ou uma secreção muito escura que possa ser sangue. Isso pode ser um tumor de mama, o sangue, né? Na grande maioria das secreções de sangue é um tumor benigno, tá? Porém, tem um caso de 0,1% que pode ser um tumor maligno. Então ele deve ser investigado.
E a outra coisa, palpei lá a mama, vou na axila e palpo também. Na axila, lembrar, nós temos os linfonodos que são as ínguas, né? Essas ínguas, os linfonodos, eles são defesas nossas. Mas o tumor de mama, ele manda celulinhas ali, para a axila também. E com isso nós temos um aumento desses gânglios também. E alguns cânceres de mama pode surgir só pelo aumento do gânglio, sem ter uma manifestação na mama. A gente chama de carcinoma oculto, tá? Entendi. E assim, doutor, para finalizar mesmo, primeiramente queria agradecer a sua presença e também queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que estiver acompanhando, que está acompanhando e está tendo conhecimento da campanha Outubro Rosa, você como toda a sua experiência e bagagem nessa área, queria pedir para o senhor deixasse uma mensagem para eles. A mensagem, acho que desse Outubro Rosa, né, é que a gente seja principalmente esse multiplicador de informação. É que a gente leve essas informações para as mulheres, para que elas possam ter o sentido, assim, esse despertar, de se olhar, procurar, para que se elas tiver que ter alguma coisa, seja detectado precocemente. Dessa forma, ela tem acesso a um tratamento menos radical, com uma dignidade de vida maior, né? E que ela esteja mais amparada nesse sentido de estar protegida pela nossa população geral, né? E que estando passando por um problema dessa forma, né, dê atenção à orientação médica. Aquilo que você tem no consultório, que você pode perguntar para o seu médico, nessas orientações, por quê? Porque cada caso é um caso. E de repente a gente conversa com uma amiga, né? E a amiga fala, sem querer, mas a amiga fala assim, uma amiga minha também teve, e de repente, olha, voltou tudo, e aí você fica desesperada, tal, tudo, né? Então vamos lembrar que cada caso é um caso. Se eu tenho que passar por aquilo, eu posso passar por aquele problema revoltado, por aquilo que eu posso estar acontecendo na minha vida, ou eu posso passar pelo problema tirando algum proveito dele. Passar, eu vou ter que passar da mesma forma. Então é muito melhor que eu passe de uma forma tentando aprender alguma coisa. E esse aprendizado, gente, ele não é só de quem está passando, é de todos aqueles que estão ao redor. Então o câncer de mama, ele não é um problema só da mulher, só da pessoa que está passando, mas ele é um problema da família que está vivenciando isso, né? Todas as pessoas que estão ao redor estão sofrendo a dor daquele que está passando. Então, se nós nos unirmos nesse sentido de divulgar tudo isso, a gente pode amenizar essa dor do outro. E como nós estamos aqui, nesse planeta, com o objetivo de evoluir, de ajudar um ou outro, né? Nós somos galhos, na verdade, da mesma árvore, né? Então, enquanto tiver uma pessoa na face da Terra que não esteja completamente feliz, eu também não vou ser completamente feliz. Mas a gente pode ajudar para que o outro possa ter a caminhada dele mais leve. E eu acho que é assim que nós temos que agir. Obrigada. É isso, muito obrigada pela participação, pela companhia. Nós nos vemos semana que vem.